Fala pessoal do canal Time do Povo, eu sou o Marco Belo e este é mais um Papo Reto com a Fiel. Vamos falar do Esporte Clube Corinthians Paulista. Aliás, hoje é dia de Corinthians, um jogo em um horário diferente, 7 horas da noite. O Corinthians entra em campo no Estádio Centenário em Montevidéu daqui a pouco para enfrentar o Racing do Uruguai na quinta rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. O Corinthians, que é o atual terceiro colocado do grupo, ontem o América e o Huracan empataram por 0-0, mas o Corinthians tem 5 pontos na classificação. O América, que é o segundo colocado, tem 7. Então, se o Corinthians ganha hoje do Racing, vai a 8 e ultrapassa o América de Cali, ou seja, termina essa quinta rodada na segunda colocação do grupo. Aí tem uma pegadinha, né? Porque o América, apesar de ficar na terceira colocação, na última rodada pega o fraquíssimo Racing, que o Corinthians vai enfrentar hoje. Então, se o América vencer, que é o que deve acontecer, vai a 10 pontos ganhos. O Corinthians com 8, para passar, precisa de 3. Ou seja, precisa vencer o Huracan na Argentina para conseguir a classificação. Vai empatar em pontos com o Huracan, 11 pontos ganhos cada time, se isso acontecer. Mas hoje o Huracan tem 8 gols a mais de saldo do que o Corinthians. Então, se o Corinthians quiser se classificar em primeiro, vai ter que tirar 8 gols de diferença nesses 2 jogos. É difícil. Então, é mais fácil o Corinthians pensar nessa segunda colocação, ganhando hoje do Racing e ganhando do Huracan na próxima rodada na Argentina. É tarefa difícil, mas não impossível. Aí Huracan e Corinthians ficariam com 11, América com 10 e o Corinthians iria para o play-off. Não se classifica direto para as oitavas, só o primeiro colocado dessa fase de grupos da Sul-Americana vai direto para as oitavas. O segundo colocado participa de um play-off contra o terceiro colocado, ou um dos terceiros colocados da Copa Libertadores da América. Na Libertadores, grupo de 4, 2 se classificam, o terceiro cai para o play-off da Sul-Americana. Já aconteceu com o Corinthians, inclusive. Então, o Corinthians participaria desse play-off se conseguir a classificação na segunda colocação. O Racing tem 0 pontos ganhos no grupo, perdeu os 4 jogos, inclusive perdeu do Corinthians na Neoquímica Arena, 1-0, gol do Romero. O Corinthians com um jogador a menos, porque o Félix Torres fez aquela bobagem de ser expulso em uma falta no meio de campo, quase complicou a situação da equipe, mas o Racing é tão ruim que mesmo assim perdeu do Corinthians por 1-0. Levou goleada, é o saco de pancadas do grupo. O Corinthians tem a obrigação de vencer. Mesmo se colocasse um time sub-20 em campo, o Corinthians teria a obrigação de vencer o Racing, que aliás não tem nem torcida. A torcida deles é mínima e o estádio Centenário é gigante. Então a gente vai ter um estádio como se fosse o Morumbi, com uma torcida de 1.000 pessoas, assim. Então o Corinthians não vai ter aquele clima de Libertadores, com torcida contra, muita pressão. Não haverá pressão alguma. O time tem toda a tranquilidade para fazer um jogo bom e ganhar a partida. O Memphis Depay, com aquela torção no tornozelo, ficou em São Paulo. Um edema na coxa do Ranieri fez ele ser desfalque para a partida. O Félix Torres continua suspenso, pegou 2 jogos de suspensão, América de Cali, e hoje, pela expulsão justamente na partida contra o Racing na Neoquímica Arena no primeiro turno desse grupo C, da fase de grupos. Então, sem Félix Torres, sem Ranieri e sem Memphis Depay, além, claro, do Rodrigo Garro e do Gustavo Henrique, que continuam fora. O Dorival Júnior levou alguns titulares que não irá utilizar. É o que fez, por exemplo, contra o América lá em Cali, né, onde o Corinthians empatou 1-1. O Carrijo deve começar no banco, Yuri Alberto pode começar no banco, os laterais Angileri e Mateuzinho podem começar no banco, o Kaká, que hoje é titular da zaga, pode começar no banco. Um time bastante alternativo deve entrar em campo para enfrentar o Racing hoje. Alguns desses que eu falei podem começar, né? Não é certeza que eles começarão no banco. A única certeza é que alguns desses começarão sim, porque o Dorival deixou claro que vai poupar alguns jogadores. Então, um provável time tem Hugo Souza, Léo Maná, André Ramalho, João Pedro Choca e Matheus Bidu. Charles, Rian ou Maicon, Alex Santana ou Carrijo, se o Carrijo jogar,
Coronado ou Romero, e na frente Thales Magno e Héctor Hernández. Um time bastante alternativo do Corinthians, mais parecido com aquela equipe que jogou contra o Novo Horizontino, na estreia do Dorival pelo Corinthians, no jogo de ida da Copa do Brasil. O Corinthians ganhou por 1-0 lá em Novo Horizonte. Poupando jogadores que estão cansados para a partida de domingo contra o Santos na Neoquímica Arena, o jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, que para o Corinthians hoje é prioridade. Agora, deixando tudo isso de lado, eu vou passar para vocês aqui, deixa eu abrir para poder passar para vocês, porque hoje é um dia que, infelizmente, a gente tem que falar do jogo, mas também tem que falar de páginas policiais, né? Infelizmente. Eu queria estar aqui só falando do jogo, mas infelizmente a gente tem que falar de páginas policiais. Quando a gente fala de Corinthians, o Corinthians está nas páginas policiais. Aqui, ó, o Estado de São Paulo, a capa do Estadão de hoje, eu vou dar um zoom. R$1 milhão do Corinthians foi para abraço do PCC, diz polícia. Investigação policial concluiu que R$1.074.150 pagos pelo Corinthians à empresa que intermediou o patrocínio da VaideBet foram para a conta bancária da UJ Football Talent Intermediação. Trata-se de uma das empresas apontadas pelo delator Antônio Vinícius Grisbach, que é aquele que morreu no aeroporto de Guarulhos, levou tiros do pessoal do PCC, segundo a polícia, na entradinha ali do aeroporto de Guarulhos, na frente de um monte de gente, e a matéria, e essa empresa seria um braço do PCC no mundo do futebol. Os repórteres que assinaram a matéria são Marcelo Godoy, Fausto Macedo e Rodrigo Sampaio. E aqui na direita, ó, delegado Thiago Correia, aqui, ó. Aqueles que deram causa ao desvio de dinheiro dos cofres do Corinthians utilizaram as tradicionais estratégias de lavagem de dinheiro. O Corinthians informou que não tem responsabilidade por qualquer direcionamento de dinheiro que não esteja na conta bancária do clube. É difícil, é duro, é triste, né? A gente tem que falar sobre isso quando fala de Corinthians. Eu vou abrir aqui, inclusive, a matéria para vocês verem. Eu abri a capa do jornal, agora eu estou abrindo a matéria. Cadê? Opa, tá fugindo de mim. Pronto. Agora sim. Tá no ar aí? Agora sim. A matéria que tá dentro do jornal. Polícia diz que R$1 milhão do Corinthians foi parar em conta de braço do PCC. Intermediação de patrocínio da VaideBet foi para conta da UJ Football Talent, citada pelo delator morto da facção Grisbach. Clube nega qualquer ligação com o caso. Isso aqui é importante aqui, ó. O que a polícia considera que o Corinthians foi vítima de um furto qualificado praticado por uma ação criminosa. Então o Corinthians é vítima. E aqui, ó, pressão interna. O documento da polícia pode complicar a situação de Augusto Melo, alvo de ação por impeachment. O presidente corintiano pode se complicar ainda mais com essas novas revelações do caso VaideBet. Tentando explicar, né, aquele dinheiro da VaideBet que foi dado pela intermediação ao Alex Cassundé, foram 2 parcelas de R$700 mil. Elas foram passadas para uma empresa laranja, segundo a polícia, para outra empresa, para outra empresa, para outra empresa, e acabaram nessa empresa apontada pelo delator como um dos braços do PCC, segundo a polícia, sempre, né, uma investigação da polícia trazida pela reportagem do Estado de São Paulo. Lembrando que dia 26 vai ter a votação do processo de impeachment do presidente Augusto Melo. Uma das votações, são 4 processos de impeachment. Um deles vai ser agora no dia 26. Aliás, a continuidade da votação, porque essa votação já começou no dia 20 de janeiro. Dia 26 agora, daqui 11 dias. Mas essa revelação nova da polícia pode complicar ainda mais o presidente corintiano, porque um possível indiciamento do presidente pode fazer com que ele seja afastado mesmo antes da votação do impeachment. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí, mas a situação está complicada, não só para o presidente corintiano, mas para todos os envolvidos, e o Corinthians, infelizmente, mais uma vez, nas páginas policiais. É isso, pessoal, a gente tem que falar de polícia, mas também tem jogo
do Corinthians hoje contra o Racing no Uruguai, Estádio Centenário, 7 da noite, o Corinthians tentando manter a permanência, tentando sobreviver na Copa Sul-Americana. Fechou? Um abraço a todos. Esse foi mais um Papo Reto com a Fiel. Eu volto amanhã ao vivo, 6 da tarde, para conversar com vocês aqui no canal do Time do Povo.